Eu tenho 4 filhos, 2 do meu primeiro casamento, né, e 2 do meu atual casamento. É o Felipe e o Miguel. O Felipe tem 13 anos, o Miguel tem 8, o Thomas tem 4 anos e a Alice tem 3. O Miguel é autista, foi diagnosticado com 2 anos e meio, um pouquinho antes, com autismo. Suporte 3, hoje ele tá no 2. O Thomas, quando tinha 6 para 7 meses, eu descobri que eu estava grávida da Alice. E o ano passado, eu comecei a notar sintomas nele que o irmão dele tinha, que o Miguel tinha, né? Só que eu não queria aceitar. Eu pensava, não, é só atrasadinho, é no tempo dele. Eu demorei pra... Porque, tipo, eu recém tava superando o Miguel recém tava evoluindo, e daí já veio outra cacetada, né? Daí eu pensei, não pode, mas tive que aceitar e tal. O Thomas tá fazendo tratamento hoje, tá indo na escolinha, vai começar a ir no SEMAI. E tem a Alice, que provavelmente também tem autismo, que está sendo investigada, né? Uma questão de genética. Dos 4 filhos, o único que eu ouvi falando assim de pequenininho, que a gente acha a coisinha mais linda, mamãe e tal, aquele jeitinho, né? Foi o Felipe. Dos outros, nenhum, né? É um pouco complicado pra gente que é mãe nesse sentido. Mas a gente tá aí, né? Tá lutando, correndo atrás do tratamento e tentar fazer o melhor pra eles, né? Meu coração de mãe, quando eu vi o do Thomas, e daí eu logo depois eu percebi o da Alice, porque eles são próximos, né? Eu fiquei muito revoltada. Tipo, com Deus, eu, tipo assim, tu não vai com a minha cara, sabe? Eu fiquei assim, indignada. E eu passei um processo assim de depressão meu, que eu não podia me olhar no espelho porque eu me odiava por questão de genética, que 90% é genética, né? E tipo, eu me culpava muito. Tipo, então eu detestava me olhar no espelho assim e saber que os meus filhos são assim por causa de mim. E fiquei um tempo assim, só que eu não comentava com ninguém. Tipo, era uma dor minha que eu carrego sozinha e não sou de ficar falando. Tipo, é meu problema, eu que tenho que superar. Mas aí eu fiquei pensando assim, além deles terem tido o azar de, né, terem essa questão da genética, de nascer numa família que não tem condições de pagar o tratamento adequado, porque é uma coisa cara, a gente não tem condições de pagar, né? Eles ainda vão ter uma mãe que vai ficar chorando e ai, porque a vida é difícil pra mim, por que isso tem que acontecer comigo e tal. Eu tinha essa opção, né, de ficar sentada choramingando, mas eu também tinha a opção de levantar, ser a voz dele, lutar e correr pelos direitos que eles têm, que é um direito que eles têm. Fazer a sociedade entender que eles precisam disso, fazer o município entender, né? E é isso que eu tô fazendo. Moça Azul, que daí cresceu, que é um grupo maravilhoso, mais de 90 mães e alguns pais, né? Que é uma coisa assim que toda mãe sonha em poder dar o tratamento para o filho, porque sabe que isso vai ser fundamental para no futuro eles terem uma vida o mais normal possível. Claro que em muitos casos não totalmente independentes, né? Mas o mais normal possível, e eles precisam fazer isso agora. O grupo cresceu forte, muito forte, mães unidas, todas sonhando o mesmo sonho, buscando o mesmo propósito, que é de poder dar o tratamento que os filhos merecem, poder ver eles evoluindo aos poucos, porque o que é simples para uma criança normal, tipo comer, falar, pro nosso é um caminho longo. Então, a maternidade atípica para mim, né, ela é dolorida. Tipo, todo dia a gente sente na pele o preconceito, os olhares de se fosse meu filho, né, falta de laço, mas
Se eu ficar olhando só para os pontos negativos dessa maternidade, eu não vou viver e não vou aguentar. Então, eu olho sempre também pro lado positivo, porque eles são tudo para mim. Eles são a coisa mais importante. E é por eles, por cada um deles que eu decidi levantar, que eu decidi lutar e que eu não vou desistir, que eu não vou parar enquanto eu não conseguir o que eu quero, enquanto eu não conseguir aquilo que eu sei que eles têm direito, que é um direito deles. E para cada mãe que passa pelo que eu passo, eu digo, eu sei que você não é guerreiro, eu sei que você cansa, eu sei que muitas vezes tu só quer um abraço, tu só quer um ombro pra poder encostar a cabeça e chorar. Mas não se sinta sozinha. Não se sinta sozinha porque tem muitas mães que passam por isso. Muitas mães todos os dias sofrem, choram, preconceito, sentem na pele a dor do que é o autismo. Mas a gente consegue. E se tem uma coisa que a gente é que eu sempre costumo dizer que a Mulher Maravilha não é nada perto da gente, porque a gente dá conta. A gente dá conta. E por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, pode estar destruída num dia. No outro dia tu vai levantar com um sorriso no rosto, tu vai estar de pé e tu vai estar pronta para outra. A maternidade atípica para nós é isso.